Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves. Quero falar hoje desse indicador que eu mostrei até no vídeo anterior. Se você não assistiu, a média de 200 períodos multiplicada em diferentes valores. Então essas médias que vocês estão vendo aí na tela, essa média verde na borda de cima, desculpa, essa média vermelha na borda de cima e essa média vermelha na borda de baixo, elas nada mais são do que a média de 200 dias multiplicadas por um valor. E por isso que essa média, ela é chamada, tá, esse indicador, de Meyer múltiplo, médias múltiplas. Então a gente vai multiplicar a média de 200 dias em diferentes valores. E olhando o indicador anterior, você pode olhar no vídeo anterior, me intrigou a investigar como funcionava esse indicador, porque ele funcionou basicamente para indicar topos, tá, do Bitcoin quando ele estava muito caro. Ele também funcionou para indicar quando a gente estava no período ali de baixa, tá, que você não poderia estar acumulando Bitcoin porque ele ia passar um longo período de queda. E também ele indicou o fundo do Bitcoin, por isso que eu coloquei o título do vídeo do Bitcoin. Deu a maior sorte porque esse indicador ele funcionou em todas as vezes do preço do Bitcoin, inclusive nesse ciclo de alta. Muita gente falando que o ciclo não acabou e etc. Mas investigando essas multiplicações da média de 200 dias, a gente chega em uma resultante. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Como funciona esse indicador? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro a gente tem aqui, ó, a média de 200, tá? 200 dias. O preço que a gente vai poder colocar aqui, trocar, né, o tipo de dia e etc. Dia, semana e etc. Eu coloquei aqui em dias. Aí a gente tem aqui, ó, a gente tem esses multiplicadores, tá? A gente pode multiplicar a média de 200 por 0,45, que é exatamente essa banda de baixo aqui, ó, vermelha. Essa 0,7, que é a média de 200 multiplicada por 0,7, que é essa verde aqui embaixo. O 1, que é a própria média de 200 dias, essa amarelo escuro aqui, ó. 200 multiplicadas por 1,45. Porém, eu retirei, tá? Essa média, retirei essa média de 1,95 e só acrescentei a multiplicação da média de 2,45 e a multiplicação em 6,35, que é essa média vermelha aqui. A média de 200 multiplicados por 2,45 é essa amarela aqui de cima, beleza? Aqui a gente pode ver as cores que eu coloquei, eu retirei essas duas médias aqui porque não faz muita diferença. Então vamos dar uma investigada. Primeiro passo, eu quero mostrar para vocês o início de tudo, tá? O ciclo inicial do Bitcoin. Lá nos seus blocos Gênesis, lá no início, tá? Quando o Bitcoin valia centavos de dólar, se iniciou essas médias múltiplas. Veja que até lá, tá? Quando o Bitcoin bateu nessa média multiplicada em 6, na média 200 multiplicados em 6, ele atingiu seu topo. E finalmente caiu, tá? Até buscar a média de 200 multiplicada em 0,45 aqui abaixo. Aí você deve ficar se perguntando, então multiplica por um valor menor? Eu achei melhor colocar uma média multiplicada em 0,45, porque à medida que o Bitcoin vai evoluindo, ele vai, né, diminuindo a sua volatilidade por conta da quantidade de capital investido. Tá? Então, eu achei interessante diminuir essa média por conta ao longo do tempo. Tá? Investigando o início do ciclo, ou seja, em 2012 foi quando teve o halving, do primeiro halving do Bitcoin, que foi a quebra da recompensa pela metade de cada bloco, tá? Da quantidade de Bitcoins minerados em cada bloco. E veja que quando o ciclo se iniciou, a gente atingiu um fundo aqui na média de 200 mais baixa. O Bitcoin passou essa média aqui, ó, de
a média de 200 multiplicado por 1, que é a média normal, e ele foi, né, subiu, multiplicou a média de multiplicada em 2,4. Veja que aqui também foi um topo do Bitcoin, em 2,4. Foi buscar a média de 200 e finalmente foi fechar o ciclo lá em cima na média multiplicada em 6,35. Aí veja, em 2013, que muitos se falam que teve um topo duplo, ele fez o topo lá na média multiplicada em 6,35 e foi buscar novamente a média de 200, né? E não foi abaixo disso. Então o que aconteceu depois? O Bitcoin iniciou uma nova alta para encerrar o topo lá na média de 6,35. Quando ele finalizou o ciclo, ele perdeu a média de 2,4. A média, agora é interessante, ele perdeu a média de 200 multiplicada em 1. Então a média de 200 dias. E o que aconteceu depois? Ele ficou entre a média de 200 e a média de 200 multiplicado em 0,7. Então esse período era o período que você não deveria comprar mais Bitcoin. Por que não deveria comprar mais Bitcoin? Porque o preço, né, só ia cair a partir daí. Então ele ficou entre esse canal, veja, ele ficou entre esse canal, entre a média de 200 multiplicado em 0,7, que é essa verde, e a média de 200. E só foi finalizar essa baixa quando ele atingiu a média de 200 multiplicado em 0,45, que é essa média vermelha. Então ele atingiu essa média vermelha e finalmente iniciou um novo ciclo, tá? Ele iniciou um novo ciclo, foi, não foi. Quando rompeu a média 200, não ficou mais abaixo da média 200, tá vendo? Isso nos 200 dias. E foi fazer o topo entre a média de 200 multiplicada em 2,4 e a média de 200 multiplicada em 6,35. O que aconteceu? Isso aqui em 2017, tá? O Bitcoin perdeu a média de 200, Aí o que aconteceu depois? O preço, igual ao ciclo de baixa de 2013, ele perdeu a média de 200 e ficou entre a média de 200, que é essa amarelo escuro, e a média de 200 multiplicado em 0,7, que é essa média verde aqui embaixo. Ela ficou entre esse canal aqui, entre esse canal das médias, e finalmente foi tentar buscar a média, vê que interessante. Aqui, em 2017, ele não buscou a média multiplicada em 6,35 e também não foi buscar a média multiplicada em 0,45. Isso por quê? Porque ao longo do tempo, com a quantidade de capital investido, o Bitcoin tende a ter menos volatilidade. Então, muito próximo dessa média já ou seria, né, um bom ponto de compra. Aí veja que ele não pegou essa média e iniciou um novo ciclo. Ultrapassou a média de 200, tá? Com um volume forte, um candle forte de compra. E foi finalizar esse médio ciclo em 2019, aonde? Na média de 200 multiplicado em 2,4. Vê que interessante. Aí o que aconteceu depois? O preço perde a média 200, fica entre esse canal, tentou ter uma recuperação, não conseguiu, perdeu novamente a média 200 e foi finalizar o preço de baixa aonde? Na média 200 multiplicadas em 0,45 aqui, vermelha. Aí o que aconteceu depois, né? Tem um investidor que diz o seguinte: preços altos causam preços baixos e preços baixos causam preços altos. Então foi isso que aconteceu no Bitcoin. O Bitcoin teve uma queda muito grande. O Bitcoin estava barato porque perdendo essa média de vermelha aqui, o Bitcoin se torna barato. Então o Bitcoin barato causou o preço caro no Bitcoin. Então ele, vamos lá, rompeu a média de 200, não ficou abaixo dela, tá? E foi finalizar o ciclo aonde? Em 3 trocas. Olha, o Bitcoin nunca foi tão generoso, tá? Nunca foi tão generoso
com os investidores de criptomoedas, em dar mais de uma chance para a gente vender nossas criptomoedas ou nossos satoshis de Bitcoin, tá? E vender, no caso, né? E depois recomprar mais barato. Então ele foi finalizar o topo na média de 200 multiplicados em 2,4. Ficou de lado, tá? E perdeu a média 200. O que acontece? Lembra que sempre que a gente perde a média de 200, a gente fica entre a média de 200 multiplicadas por 0,4 e a própria média multiplicada em 0,7 e a própria média de 200. Então o preço está testando exatamente a média de 200 multiplicado em 2,4. Se o preço, né, continuar caindo forte em um candle forte, eu acredito que o preço provavelmente não deve passar da média de 200 multiplicadas em 0,45. Por que eu acho isso? Porque das outras vezes o preço não foi abaixo dela nem em um longo período de tempo, tá? Eu achei interessante isso acontecer, até porque eu falei para vocês que preços altos causam preços baixos, é o que tinha aqui no Bitcoin, e preços baixos causam preços caros. Então, essa baixa no Bitcoin é interessante justamente para causar esse tipo de efeito, tá? Então, fique atento, se pode ter uma grande queda no Bitcoin, buscando aqui a casa dos 20 mil dólares novamente. E olhando no longo prazo, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. O Bitcoin começa a ter potencial, tá? De buscar a média de 200 multiplicados em 2,4 lá na casa de 100 mil dólares, tá? Então, não se assuste se o Bitcoin for a 20 mil dólares e novamente ele recuperar ao longo do tempo, buscando finalmente os 100 mil dólares ou fazendo, né, um topo mais baixo, como entre 2017 e junho de 2019. Ele fez um topo lá em 2017 e fez um novo topo mais abaixo em 2019, buscando a média de 200 multiplicados em 2,4 nesse ponto aqui. Isso pode acontecer novamente, tá? Então o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, curte, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.